Jorge, um homem marcado pelo passado sombrio e erros do crime, encontra na fé a chance de recomeçar. Mesmo após a prisão, ele enfrenta desconfiança e tentações, mas a mensagem de Deus o fortalece. Inspirado por uma Bíblia recebida atrás das grades, Jorge decide mudar vidas, ajudando jovens a não seguirem o mesmo caminho. Uma história emocionante de superação, redenção e esperança que mostra como a fé em Deus pode transformar até o mais perdido. O sol se punha lentamente atrás das grades da prisão, lançando sombras na cela onde Jorge estava sentado. Ele olhava fixamente para as mãos calejadas, cobertas de marcas e histórias que ninguém queria ouvir. Seu rosto carregava o peso de suas escolhas, e seus olhos, embora jovens, traziam uma tristeza profunda. Ele já havia perdido a conta de quantos dias estava ali. Tudo começou com pequenos furtos, mas sua vida desmoronou quando um assalto à mão armada saiu do controle. Naquela cela fria e solitária, o barulho de chaves e o eco dos passos dos guardas eram a única rotina. Jorge tinha 30 anos e nada a esperar. Sua família o havia abandonado, seus amigos desapareceram, e ele não podia culpar ninguém a não ser a si mesmo. Uma tarde, enquanto Jorge tentava dormir para esquecer a realidade, a voz de um voluntário ecoou no corredor. Deus não desiste de você, mesmo quando o mundo inteiro vira as costas. Jorge bufou, descrente. Ele já ouvirá falar de Deus muitas vezes na infância, mas a vida havia lhe mostrado que orações não pagavam contas nem preenchiam o vazio que sentia. Mais tarde, o mesmo voluntário parou em frente à cela dele, sorrindo. Era um homem simples, de cabelos brancos e uma voz firme. Naquele momento, ele não julgou Jorge, apenas estendeu a mão com um pequeno livro. Esta é a palavra que restaurou minha vida. Talvez um dia você queira ler. Jorge quase recusou, mas algo em sua curiosidade, ou desespero, o fez pegar a Bíblia. Ele a deixou jogada em um canto do colchão. Palavras não mudam ninguém, pensou. Naquela noite, Jorge não conseguia dormir. O silêncio da cela parecia gritar em seus ouvidos, e as memórias voltaram como um filme. Ele lembrou-se da infância com sua mãe, uma mulher de fé, que sempre o levava à igreja. Jorge, Deus tem um plano para você, ela dizia. Mas a vida foi dura. A pobreza, as más amizades, a morte precoce de sua mãe, e o vazio que tomou conta dele quando não havia mais ninguém ao seu lado. As lágrimas que ele segurava há anos rolaram pelo rosto. Pela primeira vez, Jorge se sentiu pequeno, perdido e cansado. Seus olhos caíram sobre a Bíblia ao lado do colchão. Ele abriu com desdém, mas uma frase chamou sua atenção. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11 versículo 28. Jorge fechou os olhos e murmurou baixinho. Se o Senhor existe mesmo, então me mostre um caminho. Ali, naquela cela fria, algo começou a mudar em seu coração, embora ele ainda não compreendesse o que estava acontecendo. As noites de Jorge se tornaram uma batalha silenciosa. Toda vez que fechava os olhos, as memórias dos crimes cometidos voltavam com uma nitidez assustadora. O rosto de uma mulher assustada no assalto, os gritos de uma criança durante uma invasão à casa, e o som do disparo acidental que marcará para sempre sua ruína. Cada cena era um espinho cravado na alma, lembrando-o de que ele não era digno de perdão. Com a Bíblia ao seu lado, ele lia pequenos trechos a cada noite, mas logo fechava o livro, frustrado. Essas palavras são para os bons, não para alguém como eu, murmurava, golpeando o punho contra o colchão. Mesmo que ele tentasse ignorar, frases lidas anteriormente insistiam em voltar à sua mente. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. 1 João versículos do 1 ao 9. Mas como? Jorge pensava. Como Deus poderia perdoar alguém como ele? Alguém que destruiu tantas vidas e a sua própria? Certa manhã, Jorge foi chamado ao pátio da prisão para honrar um momento de sol. Lá, ele viu algo que o deixou inquieto, um novo preso, muito jovem, sentado no canto com lágrimas nos olhos. A cena trouxe lembranças de si mesmo na juventude, dos caminhos errados, das escolhas que o haviam trazido ali. Mais tarde, quando voltou à cela, Jorge se jogou no colchão,
as lágrimas quentes e a raiva borbulhando. Ele gritava em silêncio contra Deus e contra si mesmo. Por que me deixou chegar até aqui? Por que não me parou antes? Eu não mereço perdão. Eu não mereço nada. E pela primeira vez, a voz rouca de seu coração o assustou. A verdade que ele tentava ignorar há anos veio à tona. Ele estava preso não apenas atrás das grades, mas dentro de si mesmo. Naquela noite, o voluntário voltou ao corredor da prisão. A mesma voz firme ecoou. Deus não escolhe os perfeitos. Ele escolhe os quebrados para mostrar o seu poder. Algo dentro de Jorge se rompeu. Ele percebeu que, embora estivesse negando o perdão, havia algo que o chamava insistentemente, como se Deus ainda não tivesse desistido dele. Pela primeira vez, ele se ajoelhou na cela, sem palavras bonitas ou preparadas. Se o Senhor realmente pode me perdoar, então me mostre como. Eu não aguento mais carregar esse peso. O silêncio foi profundo, mas Jorge sentiu uma paz diferente, como se pela primeira vez alguém tivesse ouvido seu grito. Após a oração sincera, algo começou a mudar dentro de Jorge. Ele ainda carregava as sombras do passado, mas agora havia uma pequena chama de esperança acesa no coração. Ele não entendia como Deus poderia perdoá-lo, mas decidiu que tentaria, um dia de cada vez, buscar respostas. Semanas depois, o mesmo voluntário que havia entregue a Bíblia retornou à prisão. Dessa vez, ele olhou diretamente para Jorge e disse: Tenho visto você lendo a Bíblia e lutando consigo mesmo. Deus me disse que tem um propósito para sua vida, Jorge. Está na hora de você começar a se abrir. Jorge engoliu seco e desviou o olhar. O medo de encarar o passado ainda era grande, mas o homem insistiu. Vamos iniciar um grupo de oração aqui na prisão. Jovens como você precisam de alguém que os ajude a não cometer os mesmos erros. Essas palavras tocaram fundo em Jorge. Ele nunca tinha imaginado ajudar alguém. Ele, o pecador, o homem sem redenção, ensinando outros a não seguirem o mesmo caminho? Era algo impossível para ele aceitar. Eu ajudar alguém? Eu não sou exemplo para ninguém. O voluntário apenas sorriu e respondeu: Deus usa as pessoas mais improváveis para realizar as maiores transformações. Jorge ficou pensativo. Durante a noite, as palavras ecoaram em sua mente. Pela primeira vez, ele começou a pensar que talvez pudesse fazer algo de bom para compensar seus erros. No dia seguinte, Jorge decidiu participar do grupo de oração. O ambiente era simples, um círculo de cadeiras de plástico em um canto da prisão, com meia dúzia de presos que pareciam tão perdidos quanto ele. O voluntário deu início com uma leitura do Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Essas palavras caíram sobre Jorge como uma verdade libertadora. Ele não precisava carregar aquele peso sozinho, Deus poderia dar a ele um novo coração, uma nova chance. No final da reunião, o voluntário chamou Jorge à frente. Jorge, você gostaria de compartilhar algo com os outros? As mãos de Jorge suaram frio, mas ele se levantou. A voz saiu trêmula. Eu fiz muita coisa errada na minha vida. Não sei se um dia serei digno do perdão de Deus, mas hoje eu quero tentar ser uma pessoa diferente. Se Deus ainda acredita em mim, eu também quero acreditar. O silêncio tomou conta da sala. Alguns presos assentiram com lágrimas nos olhos. Eles se viram em Jorge, alguém quebrado, mas decidido a tentar. A partir daquele dia, Jorge começou a ajudar no grupo de oração. Ele ainda lutava com as lembranças, mas algo dentro dele estava mudando. Ele percebeu que falar sobre suas experiências e erros poderia evitar que outros jovens seguissem o mesmo caminho. Durante uma das reuniões, um jovem preso se aproximou dele. Jorge, você acha que Deus pode me perdoar também? Eu fiz coisas terríveis. Jorge sentiu um nó na garganta. Pela primeira vez, ele deu uma resposta que parecia vir direto de Deus. Se Deus me deu uma segunda chance, Ele pode dar a você também. Não importa quão longe a gente tenha caído, Deus ainda nos alcança.
Após meses de trabalho árduo na marcenaria e de noites em oração, Jorge sentiu uma nova missão arder em seu coração. Ele percebeu que Deus não apenas o havia restaurado, mas estava chamando-o para ajudar jovens a evitar os mesmos erros que ele cometeu no passado. Com o apoio do padre e do dono da marcenaria, Jorge alugou um pequeno espaço ao lado da igreja e começou a reunir jovens da comunidade. Muitos deles eram filhos de famílias desestruturadas, vulneráveis às mesmas tentações que haviam destruído a vida dele anos antes. Na primeira reunião, apenas 2 jovens apareceram. Jorge sentiu o desânimo bater à porta, mas ele lembrou das palavras do padre: seja fiel no pouco, e Deus cuidará do resto. Jorge olhou para os 2 meninos, sorriu e disse: se vocês estão aqui, já é um sinal de que querem mudar. E isso é o mais importante. Nas semanas seguintes, os encontros começaram a crescer. Jorge compartilhava suas experiências e lia trechos da Bíblia, mostrando que ninguém estava tão perdido que Deus não pudesse resgatar. Ele ensinava marcenaria, falava sobre valores, e principalmente, mostrava amor e compreensão. Com o tempo, o projeto começou a chamar a atenção da comunidade. Os jovens que antes vagavam pelas ruas começaram a se envolver no grupo, aprendendo ofícios e construindo uma nova perspectiva de vida. Até os pais começaram a comparecer aos encontros, emocionados com as mudanças em seus filhos. O respeito veio pouco a pouco. O mesmo bairro que antes virava o rosto ao ver Jorge, agora o cumprimentava com sorrisos e apertos de mão. Até Mauro, o antigo parceiro do crime, apareceu em uma tarde, encostado na porta do projeto. Você conseguiu, hein, Jorge? Mauro comentou, observando os jovens trabalhando na oficina. Não fui eu, Mauro. Foi Deus. E Ele pode fazer o mesmo por você. Mauro não respondeu, mas pela primeira vez, Jorge viu algo diferente no olhar dele, admiração e talvez um início de arrependimento. Um dia, enquanto estava sentado na marcenaria, um grupo de jovens entregou a Jorge um presente, uma placa de madeira que dizia: Deus pode restaurar o mais perdido. Ao ler aquelas palavras, Jorge chorou. Ele sabia que Deus havia o chamado para aquele propósito, e toda a dor que viverá agora fazia sentido. Naquela noite, Jorge compartilhou seu testemunho na igreja lotada. Por muitos anos, eu fui um homem perdido, sem esperança e sem fé. Mas Deus me alcançou na prisão, no lugar onde menos esperava. Hoje, vejo jovens que poderiam ter seguido o mesmo caminho que eu, escolhendo uma vida melhor. Se Deus fez isso por mim, Ele pode fazer por qualquer um. Basta abrir o coração. A comunidade aplaudiu de pé. Até Mauro estava lá, ouvindo com lágrimas nos olhos. O projeto de Jorge cresceu e se tornou um espaço de esperança para toda a cidade. Ele conseguiu parcerias com empresas locais para oferecer emprego aos jovens e até transformou o espaço em um centro comunitário. Jorge, antes um ex-presidiário rejeitado, agora era um símbolo de transformação e fé. Ele sabia que Deus não só o havia perdoado, mas também o usado como instrumento para mudar vidas. Ao final de uma das reuniões, um jovem perguntou: Jorge, como você teve coragem de mudar? Jorge sorriu e respondeu: Deus nunca desistiu de mim, nem quando eu mesmo desisti. Ele mostrou que o passado não define quem somos. O que importa é o que escolhemos ser a partir de hoje.